para você prosperar, você não precisa dar jeitinho, fazer coisas erradas, envergonhar a Deus. Você pode prosperar sim, fazendo as coisas certas, né? Pagando imposto, registrando seus funcionários e principalmente cumprindo o seu propósito. Fala galera, mais um Pod Beleza na área. Eu sou o Fernando Pascoal e estou aqui para trazer bastante conteúdo para vocês. Continuando Novembro Azul, hoje eu estou com um convidado maravilhoso. O Rafa já gravou com a gente e eu falei, não, quando o episódio é bom ele tem que voltar. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, Fê. Prazer aí estar com você, né? Prazer aí estar com vocês aí mais uma vez. E aí, espero poder contribuir aí com a vida de vocês, vida profissional, trabalho, ministério, enfim. Isso aí. Pessoal, chegou até aqui, já se inscreve no canal, curte, comenta o episódio, não deixa para comentar lá no finalzinho, já comenta assim, tô ansioso, faz algum comentário para dar engajamento para a gente poder trazer mais pessoas para cá e ajudar o pessoal na área da beleza. E esse espaço maravilhoso hoje, estamos inaugurando mais uma sala aqui no Castancast, então você que tem um conteúdo bacana, se você tem vontade de gravar o seu conteúdo, chama o pessoal aqui e bora para cá para gravar o seu conteúdo também. Vamos lá, Rafa? Vamos. Rafa, para quem não conhece o Rafa, gente, o Rafa é contador, tem uma contabilidade chamada Contabuild, uma contabilidade especializada só em salão de beleza, certo, Rafa? É isso aí. E o Rafa é contador do FG Hair Academy, que é o meu espaço, o meu ateliê. Rafa cuida dos nossos impostos, contratação de profissionais, como que a gente faz, como que a gente faz o contrato para você não ter um processo trabalhista. Então, quem me ajuda é a empresa do Rafa, e o Rafa vai contar um pouquinho o que é Contabuild. É isso aí. Então vamos lá, né? Meu nome é Rafael, sou contador há mais de 10 anos já na área da beleza. Tenho um escritório de contabilidade chamado Contabuild, né? Então, como o Fê falou, é um escritório especialista na área da beleza. Então, a gente cuida de salão de beleza, barbearia, clínica de estética. E é muito bom, né? Eu tenho como propósito, Fê, facilitar a vida de empreendedores da beleza, né? Então, a gente ajuda a regularizar e também, né, através da lei do salão parceiro, a reduzir impostos, né? Então, a gente já está um tempinho já nesse mercado e também é um prazer, uma honra também poder ter o Fê como cliente. Já queria agradecer em nome de todas as pessoas da área da beleza, porque a gente precisa de mais pessoas como você, como a Simone, como a Gidelli, né, que vem aqui, passa o conteúdo para nós, para os nossos telespectadores e ajuda o pessoal da área da beleza que ficou muito tempo escondido, né? Sim. Nunca ninguém ajudou as pessoas da área da beleza. E hoje eu vejo que tem mais gente engajada para ajudar o pessoal da área da beleza que é tão leigo, entre aspas, né, nessa parte de eu falo que o cabeleireiro, o esteticista, ele é muito artista. Então ele acaba deixando de lado essa lei trabalhista, essa parte de contabilidade, de finança. Então ele sempre quer empurrar. E quando o cara cresce, não dá para ficar empurrando e bater tapete, né, Rafa? Sim. É que na verdade é um mercado que sempre foi muito informal, né? Então, a lei, ela, se você for para pensar, é uma lei nova, né? Lei do Salão Parceiro, que é desde 2016. Mas sempre antes foi muito aquela coisa da palavra, né? Muito no boca a boca, né? Porque a história mesmo, né? Do salão de beleza, dos profissionais da beleza, ele começou, né, em São Paulo, os espanhóis, eles vieram para o Brasil e teve essa questão da meiagem, né? Aquela questão de terras era a questão da meiagem. Então, por isso que tem esse 50-50%, porque era como o pessoal de terra fazia essa negociação, essa parceria, né? E utilizar esse mesmo método para os salões de beleza e os cabeleireiros. Então, sempre ficou muito nessa conversa, só que foi algo que, depois que começou a vir eu falo o cartão magnético, o dinheiro magnético, que é os cartões de crédito e débito, começou tudo a ser cruzado as informações, né? E aí, como que o salão de beleza ele recebe 100% do valor, por exemplo, de 100 mil, e ele paga imposto só da parte dele? Não tem como, né? Então, cada um tem que pagar da sua parte, né? Para que, claro, o negócio fique formalizado e também o profissional ele possa também comprovar uma renda, né? Antigamente, você que já não estou chamando você de velho, não, meu filho. Você que é mais experiente aí no mercado, você sabe que os profissionais sempre tiveram muita dificuldade para comprovar renda, fazer um financiamento, comprar um carro, conseguir um visto para o exterior, né? Sim. Então, por conta dessa informalidade. Eu vejo de uma maneira que a máquina de cartão, a maquininha de cartão, antigamente só tinha duas. Era Visa e Mastercard. Só tinha essas duas.
Ela veio para ajudar o salão de beleza, porém, ela acabou atrapalhando um pouco justamente essa parte que nós éramos informal. Então, a gente acabava juntando uma grana, a gente não pagava imposto. E quando colocou a maquininha, o fluxo começou a aumentar no salão, porque muita gente começou a vir mais vezes no salão e conseguia fazer no crédito, né? Porque o brasileiro tem essa parte de um vício de fazer tudo no crédito. E isso começou a cruzar as informações com o governo. Então a gente acabou sendo pego no... Obrigado a se regularizar. Isso aí. Obrigado a se regularizar. Por outro lado, foi legal porque justamente essa parte. Eu mesmo, quando eu trabalhava na casa da minha mãe, eu fui comprar um apartamento e eu não conseguia comprar um apartamento porque eu não tinha como declarar imposto de renda. Olha aí. Eles pediam para mim, eu falava, não tenho. Não, mas você tem que contratar um contador. E eu não fazia nada. Então eu consegui comprar o meu primeiro apartamento com extrato bancário, que era meu fluxo de caixa de entrada e saída, Sim. porque eu recebia muito cheque. Então quando veio o MEI, eu falei, nossa, agora eu tô lindo, né? E só que eu fiquei pouco tempo como MEI, porque o negócio cresceu tanto que eu tive que abrir o ME, né, a microempresa, Sim. para contratar novos profissionais. E aí entrou a Lei Salão Parceiro para eu poder, né, fazer essa negociação e a transferência de custo para cada um. Isso foi muito bom. E hoje o sistema faz tudo sozinho, né, Rafa? Sim, sim. É muito legal isso. O bacana é você ver, né? A dor do crescimento, A né? dor do Então crescimento. hoje a gente tem oportunidade, os profissionais têm oportunidade de começar como MEI. Então você que aí está começando no mercado da beleza ou precisa se regularizar, ou de repente você, igual o Fê, começou ali na sua casa, né, na casa da sua mãe, você consegue, através do MEI, que o MEI pode faturar 81 mil no ano, dá uma média mensal de 6.750. E para quem é prestador de serviço, paga hoje, né, em 2024, R$ 75,60 por mês. Dentro desse valor, ele já tem o valor de você declarar essa renda de 81 mil no ano e mais auxílio maternidade, no caso das mulheres, auxílio doença, né, caso você precise aí numa emergência, e também aposentadoria por idade, né? Então, aí você fala assim, mas só se eu tiver idade eu posso me aposentar, mas hoje com a reforma da Previdência, todo mundo só pode se aposentar se tiver a idade. Então, mulheres 62 anos e homem 65 anos. Então, é uma forma de você começar que com imposto baixíssimo, né? E aí é aquilo, né? Se Deus quiser, você vai crescer, vai evoluir, né? Vai prosperar e você vai passar, né? Como você falou, de empresário individual, que aí seria uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que aí você já começa pagando 6%. Então Isso você aí. vê como que é a diferença, né? Então, se você hoje paga 75,60 como MEI, a sua primeira alíquota como prestador de serviço é 6% de imposto. Então, você faturar R$ 10.000, você vai pagar R$ 600 por mês. Então já muda tudo. E dentro desse valor não tem o seu INSS. Então você teria que pagar ainda mais 11% de um salário. Então, hoje o salário mínimo é 1.412, você pagaria mais 155,32 para ter os benefícios que eu falei: auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria por idade. Então, é como o Fê falou. Então aí você vai depois seguindo para empresário individual e aí, né, você prospera mais um pouquinho e aí começa a agregar pessoas e aí você começa a contratar pessoas e tal. Então por isso que é importante até para você ter alguém para te acompanhar, um especialista, para você não correr risco trabalhista e também pagar imposto, né, o justo, né? Não é pagar menos nem mais, é pagar o justo, não pagar acima do que você tem que pagar. E para isso você tem a lei do salão parceiro e algumas outras formas de você pagar menos do jeito certo. Rafa, então agora vamos lá. Eu vou pedir para você dar a primeira dica do nosso episódio. Vamos Vou lá. pedir para você olhar naquela câmera lá e fala assim para as pessoas: tá começando agora, tá trabalhando em casa, no fundo de casa ou na sala de casa. Qual o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Vamos lá. Primeiramente, assim, né? A gente, quando vai empreender, primeiro você tem que ter um propósito, né? É importante você ter um propósito naquilo que você vai fazer. Então, se você tem um propósito, né, que todos nós temos, que é transformar a vida de pessoas, né? Principalmente profissionais da beleza, você transforma a vida de pessoas através do dom que Deus te deu, através daquilo que você se capacitou para fazer. Mas, segundo, é importante você estar formal. Então, primeiramente, você tem que ter um plano de negócio, né? É importante você ver a parte financeira, né? Quanto que você precisa para comprar equipamentos, de repente para fazer um marketing, de repente para você ter um sistema. Mas falando mais da parte de contabilidade, é interessante você ter um MEI, né? Para que você comece ali a contribuir, né? Formalizar a sua empresa, ter um CNPJ, então você já consegue abrir uma conta no banco, né? Pelo seu CNPJ, você consegue já conseguir ter um crédito, né? Durante um tempo ali, consegue comprar
com o seu CNPJ ali, ter fornecedores, né? Por exemplo, se você já começa a ter ali como posso Um dizer, desconto por ser MEI. um desconto, você começa já a ter um histórico nos fornecedores, então de repente, depois de um tempinho ali que você começar a comprar, você já começa a ter mais prazos. Então é importante que você formalize o seu negócio, né? Eu sei que muita gente prefere começar e depois depois procurar e tal, Sim, mas aí é mais complicado porque aí você já está numa fase de expandir o seu negócio, mas você não tem crédito porque você não tem um CNPJ já há muito tempo, então você é obrigado a abrir um CNPJ, só que os bancos só liberam crédito para você depois de um ano que você já tem uma movimentação. Então é importante, hoje, como a gente está falando do MEI, você já tem uma oportunidade de começar o seu negócio, né, com baixo custo e 100% legal. Então, a minha dica é se formalize, né? Tenha um negócio que esteja de acordo com as leis, né? Que seja um negócio de verdade, não seja simplesmente mais um ali que começou algo informal, mas seja alguém que começou ali, mas pensando grande, pensando que você já é um empresário, que você já é um microempreendedor e que com certeza você vai prosperar cada vez mais. perfeito. Rafa, você falou de ministério agora, né? Você é cristão. Sim, sou cristão. Quantos anos você tinha quando você virou cristão? Eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade quando eu comecei a ir para a igreja. Então você primeiro formou o seu caráter com a sua família, aí Sim. você começou a ir para a igreja, aprendeu os princípios cristãos e aí você foi trabalhar. Isso mesmo. Isso aí. O que que você acha que mudou você sendo cristão e aí depois você indo trabalhar? Você teve os princípios bíblicos dentro da sua profissão? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Assim, eu falei de uma forma mais empresarial quando eu dei a dica, mas quando a gente. O que eu estava falando aqui de você se formalizar, de você fazer as coisas, é basicamente você seguir princípios, né? Porque Deus ele falou algumas vezes, né? Ele falou, na verdade, Jesus, quando eu falo Deus, né? Jesus é Deus encarnado na Terra, Sim, né? Mas Jesus ele falou duas vezes sobre impostos. As duas vezes ele falou para pagar, né? A primeira foi ele falou primeiro dai a César o que é de César, e ele também falou para Pedro, né? Porque os homens perguntavam, né? Por que ele não pagava? E ele falou, ó, os reis da terra, os filhos os reis da terra não pagam impostos. Então, na teoria, eu não teria que pagar também, porque eu sou filho do rei, do do rei dono dos de tudo. reis. Só que, para não escandalizar, vai lá, pesca um peixe, pega a moeda que está na boca dele e paga o meu e o seu imposto, né? Então, quando eu comecei a conhecer, na verdade, eu fui pela dor, viu, Fê? Eu não vou falar. A real. Eu vou falar a real. Eu fui pela dor porque minha família não era cristã. E eu tive um problema de saúde, e aí eu comecei a ir pra igreja, aí começa aquilo, né? Minha mãe me levou em tudo quanto é lugar, tudo quanto é religião. Mas quando eu realmente conheci o evangelho, comecei a ir pra igreja, eu tive um encontro e eu vi que realmente era aquilo que eu queria pra minha vida, né? E aí eu comecei a entender os princípios, né? Entender a, gente, a importância de você buscar fazer as coisas certas, né? Por exemplo, eu vejo no meu negócio hoje você honrar fornecedores, você pagar as pessoas em dia, registrar seus funcionários, né? Ou, no caso do salão parceiro, você ter a parceria. Então isso abriu muito minha mente, que assim, às vezes a gente clama muito a Deus, né? Deus abre as portas, tal, me traz recursos, mas aí tem muita gente que quando recebe esses recursos, né, não fazem as coisas certas, né? Ou de repente é uma pedra de tropeço para outras pessoas, porque hoje a gente carrega um nome, né, que é o nome de Jesus. Então, se a gente, as pessoas que trabalham com a gente não conseguem ver isso, ou a gente não transforma a vida das pessoas através da nossa vida, do nosso negócio, não faz a diferença. Então, foi isso que é, me abriu a mente, né? Porque a palavra fala que a gente não se conforme com o mundo, mas a gente seja renovado, que a nossa mente seja renovada para a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Agradável Deus. vontade de Então, Deus. tem muita gente que fala assim, mas no Brasil não tem como você prosperar se você não sonegar imposto, se você não dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Gente, tem como prosperar, até porque eu prosperei. Há 6 anos atrás, eu e minha esposa, quando a gente se casou, a gente morava num cômodo de cozinha com o banheiro para fora e tinha 5 casas no No quinto. corredor, né? E hoje, graças a Deus, eu não precisei, né? Eu, assim, não é falando para me orgulhar, mas eu desde o início, Fê, eu paguei imposto, né? Até porque eu tinha um conhecimento já, então
comecei meu negócio já faz 6 anos, sempre paguei imposto, meus funcionários sempre foram registrados, né? E demorou, Fê, demorou para eu poder ter um carro que de repente eu queria, conseguir meu apartamento, mas valeu a pena, entendeu? Você olhar para trás e você ver que a sua história foi construída na rocha mesmo, foi construída de uma forma que você não tenha vergonha de falar assim, ah, mas eu tive que fazer aquilo, eu tive que fazer isso, né? Então, eu acho que os princípios, eles te ajudam a ter paz, né? Então, muitas vezes no caminho eu não entendia também, né? Pô, muita gente ali prospera, o fulano tá prosperando porque tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas quando você tá fazendo o certo, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, a ser uma diferença na vida das pessoas, Deus com certeza ele retribui. Então isso eu acho que é o mais bacana. Não sei se eu fugi muito da Não, não, pergunta, é isso mesmo. mas Tudo isso é obediência. isso Embaixo da mesmo. obediência, né? Isso mesmo. Agora que já passou, eu posso falar. Eu recebi uma palavra de Deus que ele ia me dar um salão. Só que ele falou, vai sozinho. E aí eu acabei levando uma pessoa que na época trabalhava comigo. Falei, não, essa pessoa é legal, vou levar ela. E eu acabei levando. E passou um tempo, essa pessoa me processou. Falou que era meu funcionário, né, tal. E ele acabou ganhando o processo judicialmente. Gastei dinheiro com advogado, tudo. E aí eu comecei a brigar com Deus. Fui lá na minha cama lá e briguei com Deus. Falei, Deus, calma aí, como que acontece um negócio desse? Eu pago meus impostos, nunca dei o pelé em ninguém, nunca prejudiquei ninguém. Pelo contrário, eu sou servo na igreja, sirvo em 2 ministérios, né? E Deus em A gente começa a silêncio. pregar para Deus, né? E Deus em silêncio. E Deus ficou em silêncio um bom tempo comigo. E aí, quando saiu o resultado do processo, né, a gente perdeu o processo e eu tive que pagar. E aí, Deus falou comigo. Em 3 dias consecutivos, Deus foi me entregando um pouquinho. Então, eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, tô abrindo um negócio novo. Falei, nossa, que legal, cara, bacana, tal. Ele falou, eu deixei lá o meu negócio que já estava próspero, né? 11 anos de negócio, já estava próspero, eu deixei pro meu sócio e tô abrindo um novo. Aí eu falei, sério? Eu falei assim, e aí? Você vai levar alguém da sua equipe e tal? Ele falou assim, não, o meu sócio não quer que eu leve ninguém. Aí eu olhei assim e falei, aí eu pensei, né, muito rápido, eu falei, mas sócio, ele acabou de terminar uma sociedade? Aí ele falou, meu sócio hoje é Jesus, e ele não quer que eu leve ninguém, ele falou pra eu ir sozinho, eu vou obedecer. O Rafa, aquilo lá foi uma facada no meu coração. Eu falei, Senhor, eu entendi. E aí quando foi no outro dia, eu fui no culto e veio na palavra. Deus falou, você hoje não entendeu. Você não entendeu quando aconteceu, mas você vai entender daqui pra frente. Quando eu falar, tem que ter obediência. Você vai pagar o processo, você foi abençoado com o salão, você recebeu o salão do jeito que você pediu. Mas eu vou te dar um castigo porque você não obedeceu 100%. E eu falei, amém, Senhor, tá tudo certo. Então eu vou pagar o processo, se ele deu o processo para eu pagar é porque ele vai me dar o recurso, você concorda comigo? Sim, com O certeza. recurso. E diferente de você, eu virei cristão aos 37 anos, eu fui para a igreja. Eu era católico, batizado na igreja católica, sempre acreditei em Deus, mas eu não fui para a igreja evangélica pela dor igual você. Eu fui pelo amor. Que Eu bom. fui, me encantei e quis ficar. Então hoje já vai fazer 6 anos que eu me tornei evangélico. Hoje eu sirvo 2 ministérios na igreja e que é a minha próxima pergunta para você. Como que é o Rafa? Você falou agora do cristão, né, e do seu trabalho. Como que é o Rafa, pai e marido, dentro do mundo cristão? Você, de vez em quando, como eu, que vim do mundo, né? De vez em quando eu dou uma escorregada, porque para mim é um mundo novo, né? Eu tenho que seguir os princípios, principalmente na hora de corrigir meus filhos. Isso para mim é bem complicado. E às vezes eu paro, né? Sim, penso, falo, como que eu vou falar? Senhor, me dá sabedoria, não dá força não, senão eu mato. Tem que me dar sabedoria, né? É assim que eu falo para Sim. Deus. Como que é o Rafa pai e o Rafa marido? Na verdade, assim, né, Fê? Quando a gente fala em cristão, não é porque a gente não erra, né? Então a gente é carne, a gente tá sempre num processo, né, de aprendizado. Hoje eu sou pai há pouco tempo, né? Minha filha tem 2 anos e meio e tem sido uma experiência muito, assim, não tem nem como explicar, né? Não tem. Indescritível, né? Uma bênção mesmo de Deus. Cada dia é uma nova fase. Mas o processo de marido, Fê, eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito, porque eu perdi meu pai com
15, 16 anos, meu pai teve um infarto fulminante, meu pai tinha 43 anos, ele Novo. faleceu. E eu não tive alguém pra me instruir, assim, sabe? Tipo, eu não tinha noção o que era um casamento. Assim, pra mim, hoje, se eu puder até falar pra os jovens que estão ouvindo, eu acho que assim, mãe e pai você não escolhe, filho você também não escolhe. Mas a única pessoa que você escolhe é o seu cônjuge. Então, pra mim, essa é a decisão mais importante da sua vida. Você decidir com quem você quer passar o resto dos seus dias aqui na Terra, né? Então, eu não tinha essa noção completa do que era, o quão profundo é é, você ser casado com alguém, você tirar, né? Tirei minha esposa da casa dela e, né, começar uma vida junto, né? Então, eu aprendi muito, eu confesso que eu era muito imaturo nessa questão, então Deus foi trabalhando muita coisa, essa questão do sacerdócio, de você trazer a palavra, de você direcionar, né? Porque o homem, ele traz a direção, né, a proteção, então o homem, ele tem que saber o papel dele. Assim como a mulher tem que saber o dela, o homem tem que saber o dele. Então, eu confesso que eu fui aprendendo isso, né, com aquela coisa, trocar o pneu com o carro andando, né? E Deus foi me direcionando e eu vejo que eu tenho aprendido muito, preciso melhorar muito ainda, mas eu e minha esposa, a gente tem vivido coisas maravilhosas com Deus, assim, por conta da obediência, né? Aquilo que a gente tá falando. Deus, ele seja fiel no pouco e ele te coloca no muito. Então, assim, você vai aprendendo. Eu vejo que assim, eu tô aprendendo, né? E eu tô tentando ser fiel com aquilo que Deus tá me falando. Ó, filho, faz isso. Então, eu vou lá, começa a fazer. Né? Filho, faz aquilo. Então, eu tô tentando aprender, pedindo para Deus me ensinar, né? Com a minha filha. Então, hoje, eu acho que é muito importante, Fê, você ter as suas prioridades. Porque as pessoas falam de equilíbrio, mas equilíbrio é como se tudo tivesse na mesma quantidade, né? Vida profissional, Deus, família, mas não tem como você equilibrar tudo. Não tem. Então você tem que saber quais são as prioridades. Então as minhas prioridades são: primeiro Deus, depois a minha família, depois o trabalho, depois o ministério, né? Então eu vivo de acordo com isso. Então eu entendi, antes, eu ser bem sincero, Fê, eu colocava o trabalho à frente da minha família. Por isso que eu vejo que Deus me ensinou muito isso. No começo da empresa, em 2018, eu trabalhava domingo a domingo, Fê. Enquanto o negócio não desse certo, e a minha esposa já era casada, minha esposa, né? Na verdade, a gente casou em 2019, mas foi bem no começo, então a empresa tinha 6 meses, então já tinha casado e tal, e eu não tava dando atenção para minha esposa. Mas eu pensava assim, pô, mas tudo que eu ganhar ali, o recurso que vai vir e tal, vai ser para nós. Mas eu não entendia que assim, foi uma escolha minha casar. Então, a minha esposa era a minha prioridade. Depois de Deus, a minha esposa era a minha prioridade. E eu não tinha isso. E hoje eu entendo que o meu trabalho ele vem depois, até porque a minha esposa falou uma coisa pra mim que foi muito importante na minha vida, Fê. Ela falou assim: você tá dando prioridade pro trabalho, eu sei, é importante e tal, mas e se Deus fechar as portas do seu negócio hoje? Ou você falir mesmo? Quem que vai ser a única pessoa que vai estar do seu lado? Vão É ser seus forte. sócios? Vão ser seus funcionários? Vão ser seus clientes? Eu pensei, é verdade. A única pessoa que vai estar comigo Vai ser vai ser ela. minha esposa, né? Mesmo hoje, graças a Deus, a gente tem um apartamento, a gente tem uma vida mais confortável, mas naquela época que a gente morava num cômodo de cozinha, se tudo tivesse dado errado na empresa, eu ia voltar pro meu cômodo de cozinha e minha esposa ia estar lá comigo. Então eu não tinha essa visão. Se eu puder falar isso para quem está ouvindo, de repente é isso. Você às vezes está priorizando o trabalho, o seu sucesso financeiro, mas isso é só uma consequência da sua vida em casa, até porque muita gente consegue sucesso financeiro, não tem uma família estruturada, e no final das contas, tudo que conseguiu vai ter que também dividir depois, É isso. né? Então, as minhas maiores riquezas, o que eu entendi, Fê, sobre a minha família é que é a minha maior riqueza. Né? Até porque ele fala, né, que os filhos são herança do Senhor. Não é minha herança, é herança do Senhor. Então, hoje, para mim, as coisas mais importantes na vida, depois de Deus, é minha esposa e minha filha. Perfeito. Eu falo assim que a Gislaine odeia a palavra mentira. Ela fala que mentira nunca fez parte da vida dela. Porque a gente veio de 2 casamentos fracassados, né? Eu falo pra ela que o pai dela e a mãe dela são separados. Ela tinha 12 anos quando o pai e a mãe separou, por conta de mentiras. E meu pai e minha mãe, com 53 anos de casado, até hoje eles estão juntos, mas também envolveu muita mentira no casamento do meu pai e da minha mãe. Então eram uns perrengues que a gente enfrentava e a gente vivenciava esses perrengues. E quando eu conheci a Gislaine,
eu já era um homem. Já trabalhava com beleza, não tinha meu salão ainda, mas já trabalhava. Mas eu tinha o meu trajeto de vida traçado. Eu já tinha traçado meu trajeto de vida. E a gente começou a namorar e eu falei pra ela, a primeira coisa que eu falei pra ela, olha, você quer namorar comigo? Só que é o seguinte, eu não tenho tempo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu trabalho pra caramba, eu trabalho de domingo a domingo. Aí ela falou, não, mas tempo a gente arruma. Eu falei, olha, depois você não vai me cobrar. Ela, não, tudo Ou bem. seja, você disse pra ela, você não vai ser minha prioridade. Isso Entre aí. outras. E aí, chegou um dia, ela veio me cobrar. Eu falei, ó, lembra que eu te falei? No primeiro dia que a gente se conheceu, eu não tenho tempo, que eu tenho algo a cumprir na minha vida? Ela falou, não, tudo bem. Então, eu consegui namorar a Gislaine porque ela foi persistente. Por exemplo, de sábado ela não trabalhava na empresa, ela trabalhava de segunda a sexta. No sábado a Gislaine acordava e ia pro salão me ajudar. Então ela ia para ficar comigo. E ela acabou aprendendo um pouquinho da profissão. No domingo, eu acordava cedo, ia trabalhar e trabalhava até umas 2 horas da tarde. Aí ela vinha me encontrar no salão pra gente poder sair no domingo à tarde. Então, a gente fez isso durante um período, até eu conseguir comprar um apartamento. Sim. Aí comprei um apartamento, morei sozinho 1 ano, que fazia parte do meu trajeto de vida, morar sozinho. E aí depois a gente casou. Então ela teve paciência comigo, né? Então ela sabia onde eu queria chegar, nunca escondi isso pra ela. E quando eu falei assim pra ela, Gi, eu só vou casar quando eu tiver a minha casa ou o meu apartamento, o meu carro e minha moto, ela falou, a gente não vai casar. E a gente casou quando a gente fez 5 anos de namoro, no mesmo dia. E depois de um mês eu comprei a moto. Então, assim, eu cumpri pra ela o que eu tinha Sim. escrito, eu escrevi isso, eu cumpri e ela confiou. E aí a gente trabalhou muito tempo junto, eu e a Gi, né? E a gente conheceu Jesus junto, né? Nessa parte, nesse novo formato, né? Sim, Porque sim. católico, não tô criticando quem é católico, tá? Pelo amor de Deus. Tem vários tipos de católico, como tem vários tipos de evangélico. Sim. Eu ia todos os domingos na igreja e pra mim tava tudo bem. Uma vez por semana tava tudo certo, pagava o meu dízimo na igreja, tudo correto, mas não era o que eu queria ainda, não era o que eu sentia, né? Não tinha sentido ainda Jesus, o Espírito Santo ali na minha vida ainda. E quando a gente foi pra igreja Não junto, tinha um relacionamento, né? isso, não tinha um relacionamento, palavra correta. A Gislaine, ela era espírita. E nunca forcei ela ir na igreja comigo, ela nunca me forçou a ir com ela. Eu levava ela até, às vezes, ela se sentia toda. Tinha um monte de livro espírita na minha casa, tava tudo bem. O importante era nosso relacionamento não ter briga. Porque nós Sim, estávamos cansados de ter briga. sim. E uma coisa muito bacana que aconteceu com a gente, quando a gente resolveu casar, eu falei pra ela, ó, só que eu quero casar na católica, eu quero casar vestido de noivo, de noiva, tudo correto. Ela, não, vamos lá, vamos fazer tudo isso. E a gente foi fazer um curso. Antes de você casar na igreja católica, tem um curso que eu acho que é muito importante esse curso, Sim. que é o ECC. E é 3 dias, é sexta-feira, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E acaba com uma missa. E no último dia do curso, foi no domingo, quando acabou, eu entrei no carro e falei assim pra ela, um dia eu quero fazer isso na minha vida. Ela falou o quê? Eu falei, ensinar as pessoas. Isso é muito importante pra mim. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o casamento do meu pai e da minha mãe não era uma referência pra mim. Não tem nada a ver com o que eu vivi aqui. E aí ela falou, sério mesmo? Eu falei, sério. Eu falei, mas a gente tem que ter experiência de casado pra depois eu fazer isso. E esse ano, eu fiz o ICC com um grupo daqui de São Paulo que chama Explosão. Quem tiver curiosidade pode entrar aí na rede social dele, Grupo Explosão, ECC, que eles atuam no Brasil inteiro. E eu fui fazer um encontro de casal de 2 dias com eles. Cara, eu voltei de lá transformado com o que é o casamento, a configuração do que é o casamento, e você tem que dar um boot na sua vida. De criação de filho, de paternidade cristã, de marido cristão, né? O que manda a lei do casamento, Sim. o que é um sacerdote da casa. Então ali eu vi que eu errei muito. E agora tem a segunda parte do encontro que eu também quero fazer, para assim eu poder ajudar os casais que estão com problema. Mas o que mais me surpreendeu, Rafa, em tudo isso, foi eu chegar lá e as pessoas, e eu escutar 42 casais que estavam comigo falar assim: é minha última oportunidade, meu casamento está na UTI. E aí eu olhei e comecei a dar risada daquela situação, porque aí quando chegou a minha vez de falar, aí a pessoa falou: ei, por que você está aqui? Eu falei: eu vim porque eu tenho vontade de fazer o que vocês estão fazendo, ensinar as pessoas.
porque o meu casamento é maravilhoso. Aí todo mundo olhou pra minha cara e falou, não. Aí eu falei, não, sério, meu casamento é top. Não tem o que reclamar, a gente pode melhorar. Mas não é ruim. Aí a gente passou 2 dias com as pessoas e foi contando como que era o nosso casamento. E aí, por exemplo, os meus filhos, o Robinho tem 12 anos, o Theo tem 6. Eles nunca dormiram no nosso quarto, desde quando chegaram do hospital. Caramba. Nunca. O Theo dormiu a primeira noite porque ele nasceu com pneumotórax e a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele e colocou ele no carrinho. Mas ele ficou incomodado, no outro dia a gente colocou no berço. Então, assim, nunca dormiram no nosso quarto, porque isso é uma coisa que atrapalha o relacionamento do casal. Sim. No meu quarto não tem televisão. Nunca teve televisão e ela sempre fala, vai colocar, tem antena. Mas eu falo, não, porque o quarto é sagrado. É dormitório, é um lugar de oração e um lugar pra gente namorar. Então de a gente comunhão também, né? acabou, é isso. Então ela acaba entendendo o meu lado, então a gente começou sempre fez isso, aí a Gi, tomar café junto, almoçar junto com a família, jantar junto com a família. Coisas que a gente não tinha na nossa casa, a gente começou a trazer para nossa vida. Sim. Então, o meu maior conflito com a Gislaine no nosso casamento foi ela achar que eu era o espelho do pai dela. Tipo assim, por eu ser uma pessoa que trabalhava, que acordava cedo, que cuidava da casa, eu cuido da minha casa assim muito bem. Cuidar que eu falo é trocar uma lâmpada, Sim, pintar um sim. rodapé, pintar uma mesa, arrumar os quadros, não fica nada fora do lugar. Então o pai dela era desse jeito. Só que do mesmo jeito, ela achou que essa parte perfeita do pai dela, eu trouxe o defeito também. E aí um dia a gente teve que conversar. Falei, olha, eu não sou nem o seu pai e nem o meu pai. Então entenda isso. E uma coisa que eu falei na mesa esse final de semana com ela, a gente foi visitar um casal que estava com problema no casamento. E aí eu peguei e falei, olha, vocês têm que confiar um no outro. Eu trabalho com mulher. E ela confia em mim. Demorou a confiança? A gente está junto há 22 anos. Demorou a confiança, mas veio. Então é uma conquista. Uma construção, né? É uma construção. É uma conquista. E o que você falou, né, de você escolher a pessoa, Rafa, é verdade. Porque amar é uma decisão. É verdade. Amar é uma decisão. Então você tem que decidir amar aquela pessoa todos os dias. O seu pai e sua mãe, você ama porque veio de dentro deles. O seu Você não tem filho, escolha, né? não tem escolha. O seu filho você ama porque é seu filho. Mas a pessoa que você tá é uma coisa, uma loucura, porque é ódio e amor ao mesmo tempo. Então você tem que decidir todos os dias amar aquela pessoa. Né? Eu vi um Reels essa semana que o cara falava assim, toca no pé do seu cônjuge. Aí a pessoa tentava tocar no pé. Aí ele falou, agora dá um abraço. Aí ele falou, o que é mais fácil? Tocar no pé ou dar um abraço? Aí ele falou, então para de pegar no pé, abraça a pessoa, fala que ama ela. Eu achei bem bacana isso aí. Então, todos os dias a gente toma café junto. Hoje, antes de gravar, eu fui no parque com ela, a gente deu uma caminhada no parque, a gente conversou, alinhou o que a gente ia conversar, como que vai ser a nossa semana, e tá tudo certo. Agora, você tá casado com uma pessoa, Rafa, e você não compartilhar com ela o que vai acontecer ao decorrer do seu dia, da sua semana, aí você tá sozinho, você concorda comigo? Sim, sim. E outra, né? E é o que eu tô falando, é a pessoa mais importante da sua vida. É a pessoa mais importante. Muito mais do que seus filhos. Porque seus filhos, uma hora, eles vão ter a vida deles, eles vão casar, eles vão sair, e vai continuar quem? Agora, imagine se você não tem uma relação com a sua esposa. Por isso que muita gente falam que é aquela síndrome do ninho vazio, né? Porque praticamente só se dedicaram aos filhos, e quando os filhos saem, vivem dois estranhos dentro de uma casa, né? Então, é muito bacana isso. Mas assim, foi uma coisa que eu queria te perguntar agora. Eu tô te entrevistando Eu vou ser aqui. entrevistado agora. Manda bala. O que você acha, se você tivesse conhecido Jesus antes de casar, que nem você falou que tinha seus planos, tudo certinho, o que você tinha feito? Você tinha realmente seguido o seu plano ou você teria feito... O que você teria feito diferente? Eu teria seguido numa intensidade menor. Porque quando a gente sente falta de alguma coisa, né? Eu tive que provar da onde eu vim, eu tive que provar para as pessoas que eu era capaz de fazer. Então eu tinha medo de faltar. Então por isso que Uma questão de aceitação, né, também. Isso. Por isso que eu tinha que trabalhar muito para eu poder conquistar as minhas coisas. Então eu consegui conquistar as minhas coisas muito cedo. Por exemplo, eu tive minha moto com 16 anos de idade. Então dos meus amigos, eu cresci numa periferia, a gente morava num barraco.
Então a gente conseguiu construir a casa da minha mãe, eu com os meus irmãos. Então foi uma conquista para nós, porque foi a primeira casa que teve na comunidade, casa de tijolo. Sim. E aí eu falei, não, se a gente conseguiu, eu consigo comprar uma moto. Aí eu comprei uma bis, com 16 anos. Meu pai nem queria assinar para mim, para tirar a moto. Porque teve que sair no nome dele, né? Eu não Sim. tinha habilitação e andava com a moto para baixo e para cima. Eu tive meu carro aos 19, 20 anos. Meu primeiro carro. Então, eu conquistei as minhas coisas muito rápido, mas é porque era muita persistência e muito trabalho e eu não tinha preguiça. E eu sempre fui investidor. E aí, Mas era um fardo, né, Fê? era um fardo. Quando veio a pandemia, quando chegou a pandemia, mesmo antes da pandemia, eu trabalhava muito, muito mesmo. A Gislaine ficava comigo, eu via meus filhos, porque ela levava os meninos para o salão para eu ver. Então eu saía de casa, a Gislaine ficava com os meninos, a gente tomava café junto, e ela levava eles para a escola. Aí na hora do almoço ela chegava e ficava comigo até as 6 horas da tarde. Ela pegava os meninos na escola, passava para eu ver os meninos às vezes, ou os meninos ficavam comigo um pedacinho da tarde, e ela ia embora para casa para fazer a janta, para me esperar em casa. Sim. Então às vezes eu chegava 10, 11 horas da noite em casa. Quando veio a pandemia, eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu já estava na igreja que eu estou hoje. Falei, Deus, o que eu vou fazer agora? Dentro do banheiro, cara. Eu sozinha, ela chegou, abriu a porta e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô pensando aqui, porque o que eu tenho de recurso guardado, eu consigo sobreviver 3 meses. Falei para ela. Então, quer dizer, eu trabalhei e o recurso durava 3 meses só. Aí Deus falou para mim, falou, fica tranquilo, que eu vou te mandar o recurso. E, cara, nunca faltou Aí você nada. aprendeu a viver na dependência de Deus. Aí sabe por que eu te perguntei isso? Porque assim, você vê que era um fardo que você tinha, né? E Deus ele vem na contramão, porque tem uma palavra em Eclesiastes 2:26, se eu não me engano, que fala assim: o homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. O homem que não agrada a Deus, ele só dá trabalho para que ele enriqueça, acumule e transfira para aquele que agrada. Então, aquele que agrada a Deus é aquele que você falou, que obedece. Aquele que obedece, Deus sustenta. E muitas vezes tem muita gente que está enriquecendo, que às vezes está no Instagram falando, eu tenho dinheiro, eu tô rico e tal, mas muitas vezes só está tendo dinheiro para transferir para aquele que agrada. Para sustentar, de repente, líderes, né, cristãos ou pessoas que realmente, igual você, que ali trabalham e igual eu que trabalho, e tem muita gente que eu vejo que são ímpios, que a palavra fala, né? Que Deus usa os ímpios para abençoar os justos. Então tem muita gente que está enriquecendo, mas com o propósito de transferir para aquele que agrada a Deus. Entendi. Sem saber. Sem saber. Né? Então, eu acho que a importância que eu também aprendi foi isso, que assim, uma coisa também que a mulher falou, que na época assim, eu falei, eu acho que eu vou matar essa mulher. Mas que eu vejo que ela falava assim, que ela orava para Deus, né? A importância de você. Eu confesso que eu escolhi a pessoa certa por acaso, porque eu não, é o que eu falei, eu não tinha esse entendimento. Ela falou que orava para Deus assim, Deus, se for pro meu marido se perder, fecha essa empresa. Quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus, eu falei, meu, você tá ficando louco? Eu tô trabalhando de noite e você tá orando pra minha empresa fechar. E hoje eu entendo porque é aquela palavra, Fê. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Se você vai ter uma empresa de sucesso para ser um ídolo na sua vida, é melhor que você não tenha. Porque hoje eu vejo totalmente diferente, aquela coisa da, sabe, as bênçãos do Senhor te acompanham. Então eu vejo que hoje, Fê, eu trabalho muito mais tranquilo. Eu, por exemplo, eu tô aqui e tem gente lá no meu escritório. Claro, tenho sócios, tenho pessoas responsáveis, pessoas de confiança. Mas eu vejo que as coisas, por exemplo, eu não fiquei te ligando, Fê, me convida para um podcast, me convida para... Eu não fiquei. Vocês me convidaram. Então eu vejo que isso é a mão do Senhor na minha vida. Sim. Né? É Deus que leva o nosso nome, é Deus que nos prospera. Eu gosto muito da história de José, né? José, tem uma palavra aqui, uma parte que fala assim, porque o Senhor era com José, né? E aí, assim, o Senhor o prosperava em qualquer situação. Então, quando ele era escravo, Deus prosperava ele. Ele na prisão, Deus prosperava ele. Na prisão, ele virou o chefe da prisão. Sim. Né? Foi governador. Então, né, tanto fala, quando Potifar viu, que é o Potifar era o chefe da guarda, quando Potifar viu que o Senhor era com José e o prosperava em tudo que ele fazia, aí ele entregou tudo em suas mãos. Então, qual que era a responsabilidade de José? Obedecer. Só que a provisão, a prosperidade, o crescimento, quem dá é Deus.
Então tem gente que está se matando para prosperar, está se matando, e pode até enriquecer, porque, né, como eu estava falando, aquele que agrada, ele enriquece também. Só que ele não tem aquela paz. Muitas vezes ele pode estar prosperando financeiramente, mas a família, né, e não, a paz a pessoa não tem, porque só Deus pode dar isso, né? Perfeito. Você falou de uma coisa de prosperar. Eu, graças a Deus, falei que sempre fui próspero, né? Mas o dinheiro na minha mão, ele parecia água, ele escorregava. Eu ganhava dinheiro, o dinheiro ia embora. E eu falava, meu Deus do céu, onde que foi esse dinheiro? O dinheiro sumia. E quando eu entendi o que era o dízimo da igreja, aí as coisas mudaram. Aí você vê que o pouco vira muito. Né? Aquela coisa assim, que se Deus fala assim, se eu tô dando pouco para ele, ele já tá fazendo tudo isso, vamos treinar ele, quando ele pegar bastante, ele prosperar mais ainda. E na igreja católica, eu não sei se todas as igrejas são assim, mas na igreja católica, uma parte do seu dízimo vai para o Vaticano. O Vaticano fica com a maior parte do dízimo da igreja católica. E aí na igreja que eu frequentava, a igreja foi derrubada porque passou o rodanel. Então o rodanel pagou o dinheiro para a igreja comprar um terreno novo e fazer uma nova casa. E a construtora que foi contratada roubou o dinheiro da igreja. Então a comunidade ficou só com o terreno. Então ficou aquela coisa dos fiéis ajudar a igreja a ser construída. E na época, eu tinha muito dinheiro na rua, Rafa. Eu tinha umas pessoas que me deviam uma grana. E aí eu cheguei e falei assim, Deus, se eu conseguir receber esse valor, eu tinha uma cardenetinha assim que eu andava com todo mundo que me devia. Eu vou dar 30% para a igreja, para ajudar a construir a sua obra. E aí eu cheguei pro padre e Isso falei, na igreja católica mesmo. Na igreja católica. Né? Legal. Aí eu peguei e falei, padre, como que funciona, né? Aí ele falou assim, ó, funciona. Aí ele me explicou, né, como que funcionava. Aí eu falei, eu não acho justo, a gente tá precisando mais que o Vaticano. O Vaticano é um país rico, é um país, né, Vaticano? Aí ele falou, então faz o seguinte, ó, todo o dinheiro que você quiser doar pra igreja, você vai lá no depósito, compre material, deixa o crédito lá que eu vou buscar. Aí eu falei, então tá bom. Aí ajoelhei lá na igreja e falei, ó, Deus, 30% é seu. E aí comecei, Rafa, de porta em porta a bater na casa das pessoas. E eu consegui receber todo mundo. Em um mês eu consegui receber. Então eu recebia, ia lá, pagava o depósito. Mas por quê? Porque tinha propósito. Isso aí. Por isso que muita gente, por isso que fala, pedir e não recebeis, por quê? Pedis mal, pedis para os seus próprios prazeres. Tem muita gente que não recebe, por quê? Porque pede só para si próprio. Quando você pede com propósito para os outros, Deus ele faz. E Rafa, só para você ter uma ideia, cara, só o dinheiro que ficou para mim, que foi os 70%, na época, eu consegui comprar um Monza Classic à vista. Eu comprei um carro, cara, com o dinheiro. Olha, então era bastante, né? Era muito dinheiro na rua. Porque as pessoas ficavam assim, quando você começa... Hoje não, porque tem maquininha de cartão, mas na Isso minha na área da época, beleza já? cabeleireiro. Eu trabalhava em casa de domingo. Domingo e segunda eu atendia na casa da minha mãe. E na terça, sábado, eu trabalhava no salão no Bela Vista, salão legal. E aí o pessoal falava, depois eu pago, depois eu pago. E aquela conta foi aumentando. E eu não tava conseguindo receber. Eu falei, não, calma aí. Eu tenho que receber. Às vezes não tinha nem tempo de cobrar, não tinha WhatsApp. Não tinha nem celular na época. Sim. Então eu tinha que bater de porta em porta mesmo. Então eu acho que ali eu consegui entender o que era Deus. Então hoje o que eu falo para as pessoas? Se você tem essa dificuldade de entender o que é o dízimo, o que é a oferta, eu falo para as pessoas, ajuda com mão de obra. Vai num asilo, vai num orfanato, tira um dia seu de trabalho. Fernando, meu dia de trabalho eu consigo produzir muito. Eu consigo produzir 1.000, 2.000 reais por dia. Tira um dia do seu trabalho. Vai visitar essas pessoas. Eu tenho certeza que você vai mais receber do que doar. Sim. É o que eu falo para as pessoas. Então, assim, essa lei da semeadura, né? Eu falo assim, Deus te dá uma semente. Se você pegar uma semente e jogar aqui em cima dessa mesa, não vai germinar. Não vai nascer nada. Sim. Agora, se você plantar essa semente numa terra boa, uma terra frutífera, vai nascer uma bela de uma fruta com várias sementes dentro. É isso mesmo. Então, eu acabei aprendendo isso aí, né, no decorrer da minha vida cristã. Sim. Mas é muito interessante. E a palavra mesmo fala, né? O generoso, ele prosperará. É isso. Porque eu entendo, hoje eu entendo isso, né? Eu falei, tudo que Deus dá na nossa mão é pra gente transformar a vida de alguém. É pro outro. Tudo que você recebe é pro outro. Ou seja um dom, ou seja um recurso. No final das contas, você for perceber, mas eu vou construir uma casa.
Tá bom, mas você vai abençoar a vida de um pedreiro, a vida de um pintor, a vida de um marceneiro. Então, de alguma forma você vai abençoar alguém. Né? Só que tem gente que é aquilo, né? Muitas vezes não recebe porque ela quer guardar aquilo só pra ela. Quer ficar só na aplicação, só olhando o dinheiro lá. E não tem uma utilidade. Então, às vezes, por isso que você não recebe, né? Esse ensinamento, agora eu vou passar para os filhos, para a gente falar um pouquinho dos filhos. Esse ensinamento eu passo para os meus filhos. Naquela tragédia que teve no Sul, o pessoal da igreja convidou a gente para ajudar a selecionar as roupas que ia mandar para lá. E a gente foi até o aeroporto de Guarulhos para conseguir separar as coisas para mandar para lá. E eu falei pro meu filho, vê se você tem alguma coisa que você não tá usando, mesmo que te sirva, você não tá usando, pra gente doar. Aí ele falou, ô pai, tem um tênis lá, mas eu não... Falei, não, filho, doa o tênis, não tem problema, eu também tô levando umas coisas minhas. E aí ele acabou dando o tênis, colocou lá na sacola e levou o tênis pra lá. E aí quando chegou lá, ele viu que o tênis dele era um dos piores que ele tava doando. Porque tinha Nike lá na caixa. Tinha pessoas que mandaram Nike na caixa. Sandálias, roupas boas, roupa com etiqueta. E ele estava ajudando a selecionar. E aí ele falou, nossa pai, as pessoas doam mesmo e tal. Eu falei, filho, o Brasil tem essa parte boa. São muito generosos. E a gente ficou lá um período separando as coisas e voltamos para casa. E quando foi no final de semana, eu fui visitar minha mãe. E meu irmão é solteiro. E aí meu irmão chamou ele no quarto e falou, Robinho, vem aqui. Que número que você calça? Aí ele falou, tio, eu tô 37, 38. Aí ele falou, abre aí e escolhe um tênis pra você. Aí ele deu 2 pares de tênis pro meu filho, num dia depois. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa pai, como Deus é rápido, né? Eu falei, é sobre isso que a gente tava falando. Sim. Então quer dizer, você deu 1, ganhou 2. Então ele já aprendeu. Então às vezes em casa ele tá lá e ele fala, pai, isso aqui eu vou doar. Ele tá certo, filho. O outro pequenininho, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Só que qual é a diferença, Rafa? Você perdeu o pai aos 14 anos, né? Então você teve a ausência de um pai que não estava ali. E eu tive a ausência de um pai vivo. É verdade. Né? Então o meu pai, ele acabou se aposentando muito cedo e viajava muito. Então o tempo que a gente tinha, ele me ensinava. Mas algumas dificuldades que eu tive na adolescência, meu pai não estava lá para me ensinar. Então, eu não consigo nem te falar o que é pior. Se é não ter ou ter um ausente. Órfão de pai vivo. Vivo, né? Isso aí. E, então, assim, esses dias mesmo eu tive a oportunidade de conversar com meu pai. Eu agradeci ele, falei, pai, amo sua vida, honro sua vida. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar isso pra ele, eu falo. E eu cresci meio revoltado. Então, eu fui um adolescente revoltado com o meu pai. Tive esse grande problema. Eu achava que meu pai era meu inimigo e não meu herói. Um grande período da minha vida, eu tive que contar da minha vida para as pessoas que não eram da minha família, porque eu não tinha um pai para eu contar. Então, eu falei para minha esposa quando a gente casou, eu vou ser um pai que eu vou no banheiro e meu filho vai atrás de mim. Aí ela olhava para minha cara e dava risada. Tá? Até parece. E hoje acontece isso. Eu chego em casa, eu entro no banheiro e eles abrem a porta. Oi pai, tudo bem? Eu falo, eu posso ir no banheiro? Aí eles falam, não, mas eu queria te contar uma coisa. É você que pediu, né? Aí eu lembro, cara, que eu pedi. Você lembra da promessa? Eu lembro, aí eu falo, foi eu que pedi, senhor. Vai, manda aí, fala aí. E aí eles vão falando, contando os dias dele pra mim. Então a gente até fala assim, caramba, eu fico com vocês o dia inteiro. Vocês não é assim comigo, aí seu pai chega, vocês já vão tudo pra cima dele. Aí eu dou risada, eu falo, aí eu lembro, né, da promessa. Eu pedi isso aí pro senhor. A palavra tem poder, né? Tem poder. Então eu tento fazer diferente do que foi feito comigo. Sim. Porque você, na verdade, hoje você tem uma nova... porque assim, quando você era filho, você não tinha uma figura de um pai, né? Daquilo que está na palavra, né? E hoje você tem a revelação daquilo que realmente é você ser um pai de verdade, né? Para os seus filhos, né? Ele foi tão bom que ele te deu 2 ainda, 2 homens. Dois meninos. Na verdade, Rafa, o que acontece? Se a gente for ver na primeira carta de Pedro, que Pedro manda para os cônjuges, né, o meu pai foi aquele homem, o provedor. Sim. Meu pai era o cara que trazia o mantimento para dentro de casa. E acabou, e para ele estava tudo certo. Né? Só que hoje o contexto mudou.
né? Então, como sua mulher, na primeira carta de Pedro, Pedro fala muito isso, sobre os mandamentos do cônjuge, ele fala que a mulher ajoelha, a mulher pede para Deus dar a ideia para o marido dela. Sim. Né? É intercessora, A né? intercessora da família é a mulher, que é a mulher que eu tenho em casa hoje. Então ela faz muita oração e Deus fala comigo. Então as ideias vêm de mim ou a gente senta junto. Porque você é a cabeça, né? É a cabeça. A ideia do podcast foi ideia muito bacana que veio da Gislaine, que ela orou para Deus, ela queria fazer um trabalho comigo e ela não queria mais trabalhar no salão. Ela falou, senhor, eu quero fazer um trabalho com meu marido, mas não quero trabalhar no salão mais. E aí ela falou, olha, eu tô cansada já de dar ideia para ele e ele não aceita. Porque eu sou meio curto e grosso, né? Tipo, eu não gosto de perder meu tempo. Então, não, tá certo isso aqui, não tá certo. Já pra gente não ficar discutindo. E aí ela falou, senhor, eu vou pedir uma ideia pro senhor, o senhor coloca na minha cabeça e quando ele falar sim de primeira, eu sei que é do senhor. E aí ela teve a ideia de podcast. Aí ela chegou pra mim e falou, tive uma ideia pra gente fazer um programa de podcast, o que você acha? Eu falei, nossa, ideia legal, eu topo. Vê como que faz isso aí. E aí eu tenho um amigo que é o Emerson Neri, Elaine Neri, são um casal, que eles têm um podcast chamado Eu Sou um Milagre, que é muita bênção, o podcast deles. Aí eu liguei pra ele e falei, irmão, queria saber como que é esse negócio de podcast aí. Ele falou, vou gravar hoje, vamos lá? Eu falei, vamos. Aí ele me levou até o estúdio que ele grava. Eu assisti ele gravando, achei muito legal. E aí eu falei pra ela, a gente consegue fazer, vamos embora, vamos. Depois de 7 dias a gente tava gravando. Então foi a resposta de oração dela. Depois ela me contou. Ela falou, olha, foi o que eu pedi pra Deus. Então, quando a gente segue, Rafa, o que Deus fala e você obedece, aí dá tudo certo. Sim. E é importante cada um saber o seu papel, né? Cada um saber o seu papel. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu vivo é por conta da minha esposa, das orações dela, sabe? E é engraçado que assim, eu acho que foi ontem ou desde ontem que ela tava falando pra mim, que minha esposa ela fazia cartas pra Deus, né? E ela falou que, porque assim, ela também vem, né, o pai além de morrer cedo, meu pai era um cara que deu muito trabalho pra mim com adultério, com esse tipo de coisa, né? E minha esposa também, o pai dela morreu, se eu não me engano, ela tinha 10 anos, assassinado com 9 tiros, se eu não me engano. Então, ele era um cara também mulherengo, até um pouco mafioso, enfim, é uma história bem... E minha sogra, por conta desse trauma, ela falava pra minha filha, só de ele não te trair já vai ser uma bênção, tal, ou de ele não te bater e tal, porque meu sogro era agressivo e tal. E minha esposa, ela escrevia, ela falava pra Deus, não, Deus, eu vou ter um marido diferente, um marido que vai ser meu amigo, um marido que vai compartilhar tudo comigo, que é justamente o que você está falando, porque não é só você ser provedor, você tem que ser marido, você tem que ser pai, você tem que dar direção, você tem que ser sacerdote. E ela falou isso, e eu tenho isso hoje. Mesmo as pessoas falando, por isso que essa palavra que eu falo de você transformar a sua mente, porque tudo no mundo natural da minha esposa, todo mundo falava pra ela que ela ia ter a mesma coisa, ou pior. Mas ela decidiu confiar em Deus e falar, não, a minha história vai ser diferente. Deus vai fazer algo novo a partir de mim, na minha família, na minha geração. Então acho que isso que é o bacana. E ela falou isso, eu até me emocionei quando ela falou, porque é verdade, a gente tem essa relação. Minha esposa sabe quanto nossa conta é conjunta, né? Uma coisa que é interessante também, se você é casado e você não tem a conta conjunta com a sua esposa, com o seu cônjuge, tem alguma coisa errada. Porque se vocês sonham juntos, se vocês dormem juntos e vocês não conseguem planejar a vida de vocês junto, alguma coisa está errada. Então eu até como contador e também, né, como conhecedor da palavra, e sabendo que vocês são um só, não é ser um só somente no resto das coisas, né? No dinheiro também. Então isso é também importante. E o meu pai também. Meu pai, a gente cresceu nessa história que meu pai era mulherengo, o meu pai ele era viciado em jogo, né? Meu pai era motorista, então às vezes pegava 2 dias de folga. Ele saía do serviço e ia pro cassino. A minha mãe, quando ia buscar meu pai, que ela achava ele no cassino, ele tava barbudo. Ele tinha saído de casa sem barba e tava de barba. Olha que loucura isso. Porque 2 dias a barba cresce. Sim. Então a minha mãe sofreu pra caramba. Então minha mãe foi muito guerreira. Eu falo que minha mãe, se tiver uma palavra pra ela, é guerreira. E é até hoje, né? Estão casados há 53 anos. E o meu pai... A mulher parece que ela tem essa perseverança a mais que a gente, né? O meu pai, ele tem 68 anos, minha mãe tem 67.
É uma vida bem, bem longa. Mas se você for olhar o contexto, por que eu consegui perdoar meu pai? Estão juntos. Por que eu consegui perdoar meu pai? Porque eu fui entender a história de vida do meu pai. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que meu pai não fala a história de vida dele. Meu pai é muito fechado. E eu fui entender a história de vida do meu pai. O meu pai é o caçula de 4 filhos. E ele não conheceu o pai dele. Quando o meu pai foi conhecer o pai dele, eu tinha 12 anos. Então ele foi crescido, ele cresceu sem o pai. Ele foi... Também não tinha uma referência, né? Não tinha, eram os irmãos mais velhos, né? Certo. E o meu pai, com 12 anos de idade, ele sofreu um acidente, o ônibus passou por cima dele. Ele ficou mais de 6 meses internado no hospital das clínicas, com a perna quebrada. Ele fraturou a perna em 7 lugares. Então, você imagina uma criança de 12 anos, abandonada no hospital. Ele fala que... Ele contou isso aí pra mim uma vez só, que ele ficava com a perna amarrada, igual pica-pau, sabe? Com a perna amarrada lá, 6 meses com a perna amarrada para cicatrizar as 7 fraturas dos ossos. E lá no hospital, sozinho? No hospital sozinho, porque minha avó não ia visitar. Ia, mas não ia com frequência, e tinha outros né? filhos também? Tinha mais 3. E minha mãe namorava o irmão antes dele. A minha mãe namorava o meu tio. E meu tio, ele morreu de um acidente de caminhão. E meu pai era adolescente, minha mãe era adolescente. Então, os dois sofrendo, um com a perca do irmão e o outro com a perca do namorado, eles se juntaram. E aí casaram. Cara, que história, hein? Loucura, né? Parece história de filme, né? É. E aí eles casaram. E aí, consequentemente, veio minha irmã, eu sou o caçula de 4 filhos, né? São 2 Sim. mulheres e 2 homens. E o meu pai sempre sofreu, né, esse pré-conceito dele mesmo, dele ser deficiente físico, dele andar mancando. Então ele queria, o meu entendimento hoje, Rafa, ele sempre quis provar para ele mesmo que ele era mais homem viril do que os outros. Entendi. Então, essa parte do homem ser provedor da casa, ser o sacerdote da casa, não quer dizer que ele tem que ser grosseiro, não quer dizer que ele tem que ser bruto, que ele tem que ser agressivo com os filhos e com a esposa, que é o que eu fui criado, no contexto que eu fui criado. Então, eu demorei para diminuir minha crista, diminuir meu topetão, né, e entender que era uma vida conjugal. Sim. Né, que é onde a palavra dos dois permanece. Eu sou o sacerdote da casa, mas a gente tem que resolver juntos. Às vezes eu estou enxergando de uma outra maneira, do outro lado é muito mais fácil e ela acaba me dando essa direção. Não é nenhum em cima nem abaixo, né? É do lado, né? É um do lado do outro, né? E eu fui muito criticado pela minha família por conta disso. Nossa, você deixa sua mulher fazer tudo. Falei, não, calma aí, a gente é casado. Né? Por exemplo, quando eu conheci a Gislaine, o meu dinheiro entrava, eu trabalhava na casa da minha mãe, o dinheiro entrava, as pessoas vinham, me dá 5, me dá 10, e eu ia liberando dinheiro. Ia liberando, eu quero comprar um cigarro, eu quero comprar uma cerveja, eu queria comprar pão, e eu ia dando dinheiro. Então eu acabava não vendo esse recurso. Aí quando eu cheguei, que eu falei, ela falou assim, você anota o que você faz? Eu falei, não. Ela falou, vou te dar um caderno e você vai anotar tudo. Aí ela me ensinou a anotar, e eu uso esse método até hoje. No salão, mesmo eu tendo sistema, eu uso o método de caderno. E aí chegou no final do mês, ela catou e somou e falou, entrou isso aqui pra você. Aí eu falei, e cadê esse dinheiro? Ela falou, não sei. Você não anotou? Eu falei, não. Ela falou, agora você vai anotar a saída. A saída. Então foi aos poucos. Aí quando eu olhei que eu tava gastando mais da metade com coisas que não era minha, eu falei, opa, calma aí. Aí eu comecei a dar um break. Aí as pessoas, olha, ela tá mandando em você, tá controlando você. Porque começou a afetar o restante da família. Então ali já começou uma união entre eu e ela. E aonde pegou mesmo, pra mim, quando eu descobri que a Gislaine era a mulher da minha vida, foi quando o salão que eu trabalhava, o cara decidiu fechar o salão por uma... Eu falo que foi um grande erro da vida dele, ter fechado o salão. Uhum. Para trabalhar num salão que era o maior da nossa cidade na época, era um salão de 3 andares. Então ele se encantou com o projeto da mulher. E eu falei, cara, a gente é a melhor equipe da cidade é a nossa é redonda. Ele falou, não, eu vou fechar e a gente vai para lá. E não deu certo a nossa ida para lá. Então tudo que eu tinha eu comecei a perder. E eu tinha acabado de conhecer a Gislaine. E aí eu tive que devolver meu carro, que eu tinha acabado de comprar. Eu tive que
parar de pagar meu apartamento que eu pagava. Eu fui perdendo as coisas. E aí um dia ela chegou, eu não fui buscar ela no serviço porque eu tinha entregado meu carro. E aí ela foi pra minha casa e eu tava chorando lá na minha cama. Ela falou, o que aconteceu? Aí eu, meio brutão, né, meio fechadão, aí eu falei, vou te contar, aconteceu isso. Ela falou assim, não, mas o que você precisa? Eu falei, eu preciso de dinheiro. O que eu preciso? Preciso de dinheiro. Eu não vi outra saída, né? E aí ela falou, não, vamos pensar em alguma coisa juntos. E lá no serviço dela, o dono queria mandar alguém embora porque estava tendo muito custo. E ela sabia disso. E ela chegou para ele e falou, olha, eu sei que você quer mandar alguém embora, como meu salário é legal, você não quer fazer um acordo comigo? Aí o cara, não, mas eu não quero dispensar você. Ela falou, não, mas eu preciso. Ele falou, qual o motivo? Aí ela falou, eu preciso ajudar meu namorado e tal. Aí ele falou, então se for para te ajudar, eu te mando embora. Aí ele mandou ela embora. E aí ela falou para mim, olha, vamos lá comigo na Caixa Econômica? Eu falei, vamos. E aí eu fui com ela na Caixa Econômica, quando a gente, na boca do caixa, ela pegou o dinheiro aqui e falou assim para mim, toma, resolve sua vida. Aí eu falei, o quê? Ela falou, tô te emprestando dinheiro, vai lá, resolve. Eu falei, mas como que eu vou te pagar? Ela falou, você me paga depois. Aí ali eu descobri que era a mulher da minha vida. Eu falei, não, tem que casar com ela aqui. E aí foi onde eu tive uma... Saiu caro esse empréstimo, né? Fala a verdade. Tô pagando até hoje. Tô pagando até hoje esse empréstimo aí. E ali a gente foi um apoiando o outro. Sim. Né? Sempre se apoiando, um ajudando o outro. Aí ela veio trabalhar comigo. Foi quando ela veio trabalhar comigo mesmo. Logo depois a gente montou 2 salões. Ela ficava em um, eu ficava em outro. Então assim, foi bênção, cara, a nossa vida. Daí pra frente a gente começou a crescer juntos. É que aí eu tô falando do dinheiro, né? Não tem como você ter uma vida de casado e o dinheiro ser separado. Não tem. Até porque você se torna um só e a confiança tem que ser total, né? De ambos os lados, né? Então, eu acho que é isso. É um princípio mesmo que você vive e realmente, né? Deus ele vai acrescentando. Rafa, a gente tá estourando nosso tempo. É muita coisa pra falar. falar. Muita coisa pra falar. Acho que foi um papo legal, fluiu bem. A gente conseguiu cumprir nosso propósito aqui, que é ajudar o pessoal da beleza, né? Trazendo um pouquinho mais pro lado de honrar a Deus, honrar a Bíblia, né? Independente do qual é a placa que a pessoa frequenta, né? Com certeza. É isso. Vou pedir para você deixar um recadinho pro pessoal que está assistindo a gente aí. Abre seu coração aí, olha para aquela câmera lá, olha. É isso aí. Primeiro eu só queria falar uma coisa, né? A gente tem um ministério, Fê, de empreendedores, né? Inclusive eu tô à frente, eu e a minha esposa Luana, que chama Empreenda com Virtude, né? Então, inclusive o nosso slogan é você prosperando e cumprindo o seu propósito. Então, o que eu quero deixar de recado, aproveitando a deixa, é isso. Para você prosperar, você não precisa dar jeitinho, fazer coisas erradas, envergonhar a Deus. Você pode prosperar sim, fazendo as coisas certas, né? Pagando imposto, registrando seus funcionários e principalmente cumprindo o seu propósito. Eu acho que o principal, antes do dinheiro, quando você for empreender, você tem que pensar qual é o meu propósito? Com que aquilo que Deus me deu, como eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? Então pode ter certeza, se você tiver um projeto que você transforme a vida das pessoas, que você alcance pessoas, que você consiga abençoar pessoas, pode ter certeza que o recurso, Deus ele vai te prover. Porque para Deus, ele sendo o dono do ouro e da prata, para ele isso é muito fácil de fazer. Então, é mais importante você ter uma visão, pedir para Deus uma visão e querer cumprir esse propósito, né? Estar disposto a passar pelo processo para cumprir o propósito e com certeza Deus ele vai prover e prosperar muito a sua vida. Perfeito. Isso aí. É isso. Pessoal, chegou até aqui, curte o episódio, compartilha o episódio com algum profissional que você acha que deveria estar sentado aqui no lugar do Rafa, contando o testemunho dele, contando a história dele. O intuito aqui do Pod Beleza é sempre ajudar os profissionais na área da beleza ou pessoas que admiram a área da beleza. Eu vejo muita gente comentando, até quando eu encontro as pessoas, fala: nossa, que bacana que você levou fulano lá, eu gosto tanto do fulano, é bacana. Então, se você tem uma pessoa que você gostaria de ver sentada aqui, indica pra gente, pode chamar a gente lá no direct, no nosso Instagram, tem nosso arroba aqui no final pra vocês, tá bom? Eu queria deixar um grande abraço pra vocês e um super beijo. Até a próxima!